paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo. Mais um vídeo para este canal, e se você chegou aqui e ainda não é inscrito, te convido a se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Estamos estudando o livro de Mateus, já chegamos aqui no capítulo de número 18, temos anterior a este vídeo 17 vídeos falando desde o capítulo 1 até o capítulo 17, toda a trajetória de Jesus na terra, todos os milagres, as curas, tudo aquilo que Jesus passou por nós, passou para nós através do sermão do monte, através da sua palavra, do seu ensino e das suas atitudes enquanto esteve aqui na terra. Então eu te convido, vamos aprender da palavra de Deus. Temos aí a palavra do Senhor, temos estudado, temos meditado. Se você já tem nos acompanhado, eu quero te agradecer. Continue compartilhando, continue divulgando também, deixando no comentário aquilo que você concorda, aquilo que a sua visão também do livro de Mateus, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a minha vida e para a sua vida. Bom, o capítulo 18 ele é muito interessante, como toda a Bíblia. Nós vamos ver Jesus falando sobre aquele que vai ser maior no reino dos céus. Quando os discípulos perguntam a ele quem será o maior no reino dos céus, nós vamos ver também Jesus falando sobre a ovelha perdida, que deixa-se a 99, vai atrás da perdida. Jesus vai falar aqui sobre o perdão também, e é muito interessante toda a palavra. Então vamos estudar. Se você tem a tua Bíblia, como eu sempre falo, ela é o nosso manual, ela é a nossa bússola, ela é o nosso GPS aqui na Terra, ela vai nos levar para o céu, vai nos aproximar de Deus. Diz assim o capítulo 18, verso de número 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E aqui Jesus vai dar uma grande lição no verso de número 2. Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles. Verso 3 diz, ele disse: em verdade vos digo, que se não vos convertestes e não vos fizerdes como um menino, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que Jesus estava dizendo é que precisamos ser humildes como uma criança, ter o mesmo caráter de uma criança, ter as mesmas atitudes diante de situações complicada, como o perdão. Nós vamos ver que esse texto, que este capítulo, ele vai falar exatamente do perdão, quanto nós temos que perdoar. Vai falar aqui sobre o servo malvado, é o último versículo. Nós vamos ver aqui, esse capítulo 18 tem 35 versículos, e nos últimos versículos vai falar do servo malvado, que deveria perdoar da mesma forma que foi perdoado. Então a gente vai aprender aqui que Jesus está falando sobre o que? Quando os discípulos perguntam quem será o maior no reino dos céus, ele vai dizer aquele que for como uma criança, como um menino deste. No verso de número 4 diz: portanto, aquele que se humilha como este menino, este é o maior no reino dos céus. Ou seja, como diz em Tiago capítulo 4, verso de número 10, vai dizer assim, aquele que se humilha, o Senhor exaltará. A Bíblia vai dizendo: e qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Ou seja, nós sempre falamos que o perfeito louvor sai dos lábios das crianças, e Jesus estava dizendo assim: olha, não adianta ter doutorado, não adianta ser mestre nisso, mestre naquilo, se não for como uma criança inocente para entrar no reino dos céus. Ele vai continuar dizendo: mas aquele que escandalizar um desses pequeninos, quem crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e atirasse no fundo do mar. Ou seja, tirasse a sua própria vida quando maltrata um dos seus filhos, um daqueles que são humildes, que são inocentes. E aqui Deus vai agora resguardar aqueles que servem ao Senhor, aqueles a qual o Senhor ama. E ele vai falar sobre o escândalo. É certo que vai vir um escândalo, mas ai daquele por qual o escândalo vem. E aqui Jesus vai falar que é melhor
Claro que aqui, né, o Senhor Jesus está trazendo uma palavra simbólica. O Senhor está trazendo uma palavra aqui, né, de conscientização, para que quando nós erramos, venhamos tirar o pecado da nossa vida, para que não podemos ser lançados no lago de fogo, perder a nossa salvação pelos desejos carnais. Então, do verso 7 ao verso 9, ele vai estar falando dessa maneira: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é certo que vêm os escândalos, mas ai daquele homem por qual vem o escândalo, vem por ele. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta e tira para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo e aleijado do que, tendo duas mãos e os dois pés, serem lançados no fogo eterno. E aqui Jesus chama-nos atenção. É preciso estar na casa do Senhor e não perdermos a nossa salvação por coisas tão banais, desejos carnais que são passageiros. Então ele vai dizer, né, simbolicamente, é claro, né, e aqui de uma forma que precisamos meditar naquilo que está nos impedindo de sentir a presença de Deus, de sentir a glória do Senhor, começar a arrancar tudo aquilo que não provém do Senhor. O verso 9, de igual maneira, vai dizer: se o teu olho te escandalizar, arranca-te, atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. Então a Bíblia, Jesus, ele nunca deixou de pregar a verdade. Então a grande verdade não é só nós que pregamos, né? Pregamos as flores, mas também temos que mostrar os espinhos. Estar no Evangelho é saber que temos que negar a nós mesmos. Nos textos anteriores que lemos vai dizer, né, aquele que quer seguir após mim, nega a ti mesmo. Como eu já disse, tira o eu e coloca Deus no coração, e Deus reina. Nós precisamos negar a nós mesmos. Então aqui nós terminamos essa parte. Agora Jesus vai dizer sobre a ovelha perdida, sobre aqueles que estão na casa de Deus e de repente essas ovelhas se perdem. Vai dizer: olhai, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que aos anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Jesus está falando a respeito daqueles que estão perdidos, que estão distanciados da casa do Senhor. Quando Jesus entra na casa do publicano, de Zaqueu, a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 19, que Jesus vai dizer no verso de número 10, né? Hoje veio salvação a esta casa. Eu vim senão para salvar aquele que tem se perdido. O Filho do Homem veio salvar aqueles que têm se perdido. E aqui ele vai falar da mesma forma no verso 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Verso 12. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca do que se perdeu? Ou seja, nós sabemos que essa parábola também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, onde vai falar de três parábolas de Jesus, da dracma perdida, vai falar do filho pródigo e vai falar das ovelhas, né? Do verso 1 ao 7 é a primeira parábola, onde Jesus, na verdade, está trazendo, né, sobre aqueles que se desviam da casa do Pai, aqueles que se afastam de Deus. Nós precisamos entender que aqueles que se afastam de Deus, eles precisam ser alcançados. Porque às vezes nós pregamos tanto, não é, que Deus salva, que Deus cura, que Deus tem amor, mas quando as pessoas saem da casa do Senhor, nós temos, vamos dizer, um ódio por elas, para dizer assim, vai, né, sofrer as consequências, mas nós temos que voltar e buscar essas pessoas. Temos que continuar evangelizando. Temos que continuar que o amor de Deus permanece sobre a vida delas. E o que elas estão vivendo agora, né, ela precisa retornar para o aprisco. Então Jesus vai dizer qual, né, tendo 100 ovelhas, nós sabemos que na Bíblia, né, a ovelha representa, né, o servo de Deus,
né, aqueles que se achegaram a Deus, o pastor, né, o sumo pastor é Jesus Cristo, e nós somos os pastores liderados pelo Senhor. E, né, temos as ovelhas do Senhor, nós temos que buscar. E a Bíblia vai continuando dizendo, né, no verso 13: e se porventura encontrar, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se desagarraram. Assim também não é a vontade do Pai. Assim não é a vontade de nosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer perder ninguém para o mundo, para a bebida, para o alcoolismo, para as drogas. O Senhor Deus quer que nós sentimos prazer nele. Estar nele é o prazer. Isso também, Deus não se alegra quando sai alguém da tua presença, né? Os seus olhos se enchem de lágrimas. Como é dolorido para nós, como pastores, como presbítero, como dirigente de congregações, quando alguém se afasta. Imagina Deus quando vê o seu filho se perdendo em tudo isso que o mundo oferece. Então Deus não se agrada com isso. Aí o texto vai continuar dizendo, e Jesus agora vai falar sobre perdoar, né? Porque, como eu falei, às vezes a gente parece ter um ódio daquelas pessoas. O Senhor está dizendo, não, quando se afasta é necessário ter o mesmo amor. E aqui vai dizer algo bem interessante do verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, arrepende-te entre ti e ele só. E te ouvindo, ganhaste o teu irmão. Então, né, quando, aqui não está dizendo quando você pecar contra algum teu irmão, vai e pede perdão. Não, quando teu irmão pecar contra ti, vai até ele, né, e se arrepende, se humilha diante dele. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Glória a Deus. Quando você, né, consegue convencer alguém que está no erro, que está no pecado, em Tiago capítulo 5, versículo de número 19 e versículo de número 20, vai dizer, né, que aquele que conseguir fazer que um desviado, que aquele que se afastou da verdade retorne para a verdade, né, ele apaga uma multidão de pecados, tanto daquele que está retornando contra nós, contra da sua própria vida. Tiago capítulo 5, versículo de número 19 e 10, depois você confirma lá. Então o texto vai continuar dizendo, e se não escutar, diz a igreja, e também não escutar a igreja, considerai como gentio publicano, como aquele que se afastou por não querer a verdade. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, quando alguém está caminhando com Deus, está ligado com Deus através, né, do ministério, através do batismo, através, né, da liturgia, de todo o culto, de todo o ministério. E quando se é desligado, também é desligado no céu. É preciso que essa pessoa retorne e aceite Jesus novamente. Também vos digo que se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pediste, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Por qualquer coisa. Em João capítulo 14, verso número 12, Jesus diz assim, né? Eu vou para o Pai, e aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E digo mais, farás maior, porque tudo que pediste, crendo no vosso coração a meu Pai, ele vos concederá. Então aqui não diz, né, algumas coisas, mas qualquer coisa que pedirmos, o Senhor nos fará. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Versículo muito conhecido, muito citado, principalmente nesse tempo de pandemia, neste tempo onde, né, as situações da igreja têm sido muito difícil, onde poucas pessoas querem estar no templo adorando, mesmo talvez com a pandemia dando aquela tranquilidade, né, dando aquela, como já temos muitas proteções, né, já temos a vacina, já temos a máscara, temos o álcool em gel, poucos querem estar servindo ao Senhor, adorando a Deus, né? Então nós usamos muito esse versículo, onde estiver 2 ou 3 reunidos
o Senhor se faz presente. Mas a grande realidade da palavra do Senhor é essa, né? Que o Senhor se faz presente. Estando você e sua esposa, o Senhor se faz presente. Estando você e o seu filho, o Senhor se faz presente. Se tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. O importante é estar no nome do Senhor. O verso de número 21, a parábola do servo incompassivo, do servo malvado, né? E aqui o Senhor vai falar sobre o reino de Deus. Eu quero aqui ser bem rápido para que o vídeo não fique longo, mas eu tenho certeza que tem sido bênção para a sua vida, né? Continue aí nos assistindo, dando seu like, comentando, divulgando, para que nós possamos crescer na presença de Deus e também aqui no YouTube, né? Através, né, dos vídeos que sejam abençoadores para a sua vida, comentando a Bíblia, falando de Deus em nome de Jesus. Diz assim: e então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Disse-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Isso dá uma quantia de 490 vezes. 490 vezes acumulativamente. Isso vai acumular, né? Se o seu irmão pecou contra você hoje, né, 20 vezes, você vai perdoar ele e ainda vai sobrar 470, acumulando para amanhã, você vai ter então o total, né, de 490 mais 470, né, que você vai poder perdoar o seu irmão, né, sempre acumulativamente, ou seja, perdoar infinitamente. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. É isso que todo o texto, desde o início, vai falando, né, quando os discípulos perguntam, quem será o maior? Aquele que for como uma criança, né? Uma criança, ela pode apanhar, ela pode ser repreensida, ter a repreensão dos seus pais, de quem for, mas ela, né, rapidamente perdoa. Então está falando a respeito de perdão, a respeito de, né, perdoar aqueles que têm nos ofendido. Então ele vai, né, propor diante dos discípulos e daqueles que estavam com ele uma parábola a respeito do reino dos céus, a respeito de Deus. E ele vai começar a dizer: e começando a fazer contas, por isso, versículo 23, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. Observe que o versículo 23 é uma resposta do versículo de número 1, quando os discípulos estão a seus pés perguntando quem será maior no reino dos céus. Então ele vai começar a dizer: começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, vamos botar 10.000 reais. E não tendo ele como que pagar, seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. E então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida. Então nós vamos ver que esse servo, né, numa parábola, ele foi pego por causa da sua dívida, mas chegando na situação, ele roga ao pai, né? E a Bíblia vai dizer que ele adora, que ele se prostra. Então o Senhor tem uma compaixão por ele, perdoa a sua dívida e manda ele embora. Versículo 28, e saindo, porém, daquele servo, encontrou um dos seus conservos. Agora o servo que era devedor e foi perdoado, encontra o seu conservo, que lhe devia 100 dinheiros, ou seja, né, 10% daquilo que ele devia ao seu senhor. E diz o texto: e lançando-se mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. E então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi cerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o na sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida
por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então Jesus está dizendo, né? Aquele que é perdoado e não perdoa, não consegue, né, chegar ao reino de Deus. Aquele que Deus está dando a oportunidade de ser perdoado, tem que perdoar também. Então ele vai dizendo esta parábola a respeito daqueles que guardam mágoa, daqueles que não conseguem perdoar, daqueles que não conseguem apagar o passado. Então é muito importante entender, né, para que nós entramos no reino do céu, para estar no reino do céu eu preciso perdoar aqueles que estão ao meu redor. Indignado o seu senhor, entregou os atormentadores até que pagasse tudo o que devia, e assim os fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seus irmãos as suas ofensas. Então o texto, o capítulo de número 18 de Mateus fala sobre perdão, né? O perdão é algo maior, o perdão é algo de Deus. Então que Deus possa te abençoar. Se você chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigado, que Deus te abençoe e até o capítulo 19 de Mateus, em nome de Jesus.